Olá, eu entrei um pouquinho antes pra galera já ir chegando. Ficar aqui um pouquinho com cara de pata. Pronto, começou a entrar alguém. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu abri a live um pouquinho antes do nosso horário, alguns minutinhos antes, só para dar tempo de vocês não verem nada quando os pastores entrarem aqui. Eu ia convidá-los para sentar, mas acredito que vocês estejam sentados. Piada ruim, gente. Não nasci para fazer piadas. Boa noite, Franciele. Ai, que legal. Tem uma galera conhecida aí que eu já estou vendo, já estou de olho. O pastor Rodrigo falou que já estava a postos. Isso aí, tinha muita gente ansiosa, viu? Então, galera, eu resolvi fazer essa live, né? Porque eu recentemente conheci, boa noite, Aline. Recentemente conheci esse tema do homeschooling, da educação domiciliar. E eu imagino que a maioria das pessoas quando pensam nisso, tenham a mesma reação que eu. Meu Deus do céu, por onde eu começo? O que eu vou fazer? Como é que funciona? Assim, sabe? Não sabe nem se expressar mais. Oi, Suelen! Porque realmente é uma coisa nova, então até isso entrar na nossa cabeça e aí depois até a gente adaptar essa ideia na nossa vida e entender como funciona e como se adaptar com os filhos. E muita gente me pede por onde começar, como que eu começo? Meu filho tem 2 anos e eu não sei, porque eu comecei, o meu já tinha 11. É por isso que eu convidei o pastor Rodrigo e o pastor Rafael, porque eles fazem homeschooling, educação domiciliar, desde que seus filhos eram bebezinhos. Não sei se todos, é o que nós vamos descobrir hoje. Boa noite, Ione. Boa noite, Aline. É isso aí. Vamos ver se a gente já acha uns casamentos aqui, talvez. Né, Aline? Pois a Aline vai deixar de me seguir depois dessa que eu falei. Em 1 minuto eu convido os pastores, então, para entrarem. Vamos cumprir horários, né? Sermos pontuais. Eu abri as caixinhas de perguntas para vocês já irem deixando as dúvidas, mas a maioria das dúvidas são sempre as mesmas. Ó, o pastor Rodrigo acabou de chegar. Vamos lá. Ui. Isso aí, Érica. Vamos convidar o pastor. Ai, olá, pastor, tudo bom? Olá, Regiane, tudo bem? Ai, eu fico muito honrada de tê-lo aqui. Só Que espero o pastor isso? Rafael chegar. Sim, nossa, eu fico assim, não mereço tudo isso, mas Deus nos honra com essas coisas. Que Então, deixa eu isso? ver se o pastor Rafael pode falar. A honra é minha. Você é espetacular. Ai, obrigada, fico honrada. Estamos aí para trabalhar. Vamos ver se o pastor Rafael está por aqui. Mandei o convite para ele. Ele me falou que ele não sabe mandar o convite, mas eu entendo, porque eu também não manjo muito de tecnologia, não. Eu apanhei tanto só para fazer a arte, só para fazer a Uhum, arte na live eu já uhum. apanhei um monte. Vamos ver, aqui, chegou. Aê, muito bom. Olá, pastor, tudo bom? Paz, Regiane, tudo bem? Paz, pastor Rodrigo, Pá. tudo Faz, meu bem? querido, tudo bom? Faz. Graças a Deus. Então, queridos, eu fico muito honrada de tê-los aqui e nós vamos falar hoje sobre um tema que eu falei um pouquinho antes, uns minutinhos antes, que quando eu descobri eu fiquei apavorada e eu fiquei pensando, e eu acho que a maioria das pessoas
também ficam apavoradas, olhando para tudo isso, meu Deus do céu, por onde eu começo? E a nossa live começa com você se apresentando. Então, pastor Rodrigo, por favor, se apresente, e depois o pastor Rafael. Gente, então eu sou Rodrigo Mocelin, sou pastor, sou de linhagem reformada, eu pratico homeschooling com os meus filhos há 5 anos e é isso, e sou palmeirense. Vai dar briga hoje. Vai, o outro aqui, ó, não é de Deus nisso aí. Acho melhor não mencionar time, porque senão o pastor Rafael Não cai. fala. É. Ai, O meu time já caiu 2 vezes também, viu? Fala, pastor Rafael, sua vez. olha, eu sou o pastor Rafael César, e eu sigo a mesma linhagem do pastor Rodrigo. Aliás, o pastor Rodrigo é o meu pastor, para quem não sabe, Que isso. né? Eu ia até falar que é um prazer falar com o senhor pessoalmente por aqui, né? Mas a gente se vê sempre. E nós estamos juntos aí nessa caminhada desde 2006, né? Seguindo a Igreja Resgatar ali com o pastor Rodrigo. E eu sou pastor de Pindamonhangaba, aqui de acho que 3 cidades do lado dele. Sou corintiano e fui consagrado pastor por ele, palmeirense. E pelo pai dele, palmeirense também. Pois é, será que precisa ser de que time um pastor para vocês consagrarem aqui na minha cidade? Fiquei com a dúvida. Então, pastores, eu não sei se vocês preferem obedecer a ordem de o pastor Rodrigo responde primeiro e o Rafael depois, para ficar Não, organizado, pode ser? Não, pode o Rafael começar aí, sem problema. Eu ia falar Não para começar briguem. ele, porque eu sou do adepto ao militarismo, né? A antiguidade é posto, primeiro mais antigo. Né? Pastor Rodrigo, mas faz como ele quiser. Me chamou de velho, Não. eu não deixava. Eu começo então, sem problema, eu começo. Tá. Então, pastor Rodrigo, a maior dúvida, não quero começar pela dúvida, quero começar sabendo como foi que vocês descobriram a educação domiciliar e como ela se tornou algo real na vida de vocês. Ó, a Renata, oi Renata. Como vocês começaram a trazer isso para casa de vocês, como foi o começo disso tudo e que idade seus filhos tinham? Para mim, Regiane, eu não descobri a educação domiciliar, eu nem sabia que o povo fazia por aí, eu pensava que eu era um alucinado aqui na minha cidade. Porque desde a minha juventude, eu ia para a escola e achava inútil, completamente inútil as coisas que se ensinavam, não via nenhuma relação com a minha vida, onde eu vou usar isso aqui, para que isso serve? Então, a minha insatisfação começou ali. Posteriormente, ao me converter, a fé cristã, a fé protestante, eu comecei a me lembrar de tudo aquilo de ruim que eu havia aprendido na escola. As más companhias, a imoralidade, e isso, obviamente, ia contra a minha fé. E, por fim, quando eu comecei a me aprofundar nos estudos sobre socialismo, feminismo, aí eu falei, não tem jeito. A gota d'água para mim foi isso. Começar a estudar sobre isso e saber que isso tomou conta do ensino brasileiro, aí eu falei, não tem jeito. Então, o meu filho estudou acho que 1 ano, jardim de infância, nem sei, e o primeiro ano, e eu já o retirei. Eu na realidade, não sabia, alguém faz, nem conhecia, sabia se alguém fazia ou não. Inclusive, eu pensava que eu ia ser preso na semana seguinte. É o medo então, assim, de muitos pais. Então, e foi assim, na realidade, eu simplesmente fiz sem saber que havia muita gente fazendo. Quer dizer, não sei se há 5 anos, eu acho que tem crescido muito, né, com o passar do tempo, mas a minha história foi assim, eu fiz sem saber se alguém fazia, nem imaginava que alguém fazia, e eu simplesmente decidi, falei, vou fazer. Sabia que nos Estados Unidos, né, se fazia, mas aqui nem acompanhava, nem conhecia, por exemplo, a ANED, né, que é a Associação de Ensino Domiciliar no Brasil, mas eu fiz simplesmente porque eu falava, é um absurdo a perda de tempo, a imoralidade, eu pagar para um cara ensinar o oposto do que eu ensino em casa. Então eu falava, isso aqui é uma irracionalidade tamanha. Então mesmo achando que eu era uma ilha, quer dizer, aqui na minha região eu era mesmo, eu nem sei se aqui alguém fazia, né? Eu desconheço, da minha cidade eu desconheço. Então foi assim. Falaram aqui da ameaça do ECA, quando o senhor tirou, dava para você, professor ia falar, olha eu aqui, pastor Rafael, quando o senhor tirou o seu filho da escola,
houve alguma menção da escola ou o senhor simplesmente não mandou mais ele? No meu caso, Regiane, como funcionou? Faz 5 anos também que eu faço educação domiciliar, comecei praticamente junto com o pastor Rodrigo. E no meu caso, o meu filho mais velho já estava na 4ª série, no comecinho da 4ª série. E eu comecei a perceber também que na 4ª série, isso aí há 5 anos, já tinha crianças que levavam celular com videozinho de pornografia na 4ª série. Então, é absurdo. Isso há 5 anos, né? Imagina hoje. E então eu também tomei essa decisão, né? Porque no começo a gente fica impactado pensando, será que a gente dá conta? Talvez essa seja a maior dúvida das pessoas. Só que eu falei, pô, a gente não é tão burro assim. Eu acho que só o fato de você tirar o filho da escola, você já está trazendo um benefício a ele. No meu caso, o que aconteceu? Eu fui denunciado 2 vezes aqui na minha cidade. Eu acho que eu era o primeiro caso aqui da minha cidade. E eu precisei ir ao conselheiro tutelar. Cheguei lá, a primeira coisa que eles quiseram fazer foi me enquadrar na questão de abandono intelectual, que eu poderia ser preso, toda essa pressão que eles fazem, né? Só que eu já fui munido também. Eu já fui preparado em relação às leis. Sempre que e era um advogado conselheiro ainda, sempre que ele citava uma lei para mim, tipo, ele citava o ECA, eu citava a LDB, ele citava a LDB, eu citava a Constituição, eu sempre citava uma lei acima para mostrar que não era errado o que a gente estava fazendo. E como foi na época do governo petista ainda, e a gente teve um pouquinho mais de dificuldade, né? Hoje talvez seja mais fácil. Então, mas eu apresentei para ele lá, eles falaram que queriam conversar e depois me chamariam de novo. Apresentei o menino, falei, olha, o menino está aqui, se quiser vocês conversem com ele. Material de estudo, eu levei tudo lá também. E depois de 3 ou 4 semanas me chamaram de novo. Um outro conselheiro tutelar, que também ficou sabendo da minha história, eu tive que explicar tudo para ele de novo. Só que, resumindo a história, não deu em nada. Eles viram que, de fato, o menino estava sendo alfabetizado. Até agora, para mim, não deu nenhum problema jurídico em relação a isso daí. E como o pastor Rodrigo citou a questão da NED, eles ajudam bastante quando a gente pede apoio em relação a essa parte jurídica, né? Ajudam bastante e, para mim, me ajudaram. Até assim, a ANED é a Associação Nacional de Educação Domiciliar e se orienta sempre que todos os pais que vão realizar a educação domiciliar em casa sejam, como que é filiado da ANED, associado da ANED, eu não sei o termo que usa, mas tem lá um valor que você paga e você faz parte da ANED, então eles dão toda a assessoria, né? Até se vocês quisessem falar um pouquinho sobre como funciona essa assessoria da ANED, bem rapidinho, pra gente passar para as outras perguntas. Aí eu acho que é o Rafael, porque eu não sou filiado. O Rafael, não sei se, o pastor Rafael, não sei se é. É, pastor? Não, também não sou não, eu só peguei o contato de um rapaz. Eu também. Eu também não sou, então... Então, não, porque não é uma exigência, né? Mas é como você falou, né, Regiane? Essa orientação eu recebi do professor Carlos Xavier, que ele é assessor jurídico da ANED, ele é pai homeschooler, ele é um pai militante da regulamentação da educação domiciliar, e ele também é procurador do Estado, algo assim. O cara, ele manja desse assunto, e ele que me orientou na questão da ANED também, né, mas também não participa. Então... As próximas perguntas por onde vocês começaram? Aí, cada um de vocês tinha filhos já em uma idade, começando, do pastor Rodrigo já estava começando a alfabetização e o do pastor Rafael já tinha começado, né? E os mais novinhos, então? Quando se começa a educação domiciliar? Em que momento você diz, não, agora estou educando meu filho? Então, a gente, quando as pessoas me perguntam qual que é a base sobre a qual eu assento, né, tudo que eu faço na educação domiciliar, para mim, eu primeiro preciso responder a pergunta, o que é educação? Educação, para mim, é a busca da verdade que vai tornar o seu filho um homem completo. E para mim, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, e ela é a base sobre a qual toda a realidade é interpretada para nós. Ela não é apenas um caminho para nós de salvação e como chegar ao céu. Ela é a maneira como nós enxergamos toda a realidade, como nós vemos temos a visão política, o trabalho, o casamento, tudo a gente vê a partir da Bíblia. Então, e para nós a educação, ela começa desde já, nasceu, já está sendo educada. Por exemplo, quando o bebezinho ele precisa ser disciplinado, ele não tem tempo. O bebê precisa ser disciplinado para dormir, aprender a começar a dormir na hora correta. Então ali a gente já começa a educar a criança. Então a educação, ela não é apenas português, matemática, é uma coisa muito abrangente. Então nesse sentido,
nesse sentido, nasceu, a educação já iniciou. Ou podemos falar que começou até antes, quando muita gente tem o costume de falar com o bebê na barriga, a gente conversa com ele. Então, a educação ela é um estilo de vida. Deuteronômio, Deus diz para o povo, olha, pais, ensinem seus filhos no caminho, sentados à mesa e ao dormir. Mostrando o seguinte, primeiro, a educação é um dever dos pais. Segundo, é um estilo de vida. Não está restrito a uma sala, é um estilo de vida. Então isso que é uma coisa que a gente tem que entender. A gente não quer trazer a escola para casa. O homeschooling é outra coisa. Então, para nós, a educação não é um momento na vida e nem está restrito a um local. Para nós, educação é um estilo de vida. Está acontecendo o tempo inteiro. Aí quando a gente fala, eu dou todos os dias, tem 3 horas de estudo, por exemplo. Aquilo não é o homeschooling, é parte do homeschooling. Isso, porque exato. Enquanto está ajudando a fazer o almoço, está ajudando a limpar a casa, estamos lá fora olhando as plantinhas, enfim, né? Estamos caminhando na rua, estamos sentados conversando, estamos lendo um livro, tudo isso faz parte da educação. A própria cosmovisão cristã sendo passada aos filhos também é parte dessa educação, né? Pastor Rafael, conte sua experiência, como que começou, como se organizou, porque assim, a maior dúvida é, meu Deus, e agora? Porque eu tive essa reação, eu olhei e pensei, meu Deus, meu filho não sabe nada do que ele já deveria ter aprendido, ele não sabe nada, eu tô com um monte de matéria acumulada, atrasada, eu preciso dar conta disso, dar conta da matéria desse ano, e não é só isso, o homeschooling, tem estudo bíblico, tem devocional, tem tudo, né? Tem serviço doméstico, tem um monte de coisa, por onde eu começo? Como foi sua experiência? Seu filho já estava no 4º ano. Olha, Regiane, eu no comecinho tive um pouco mais de dificuldade. Eu acho que talvez pelo fato de eu ter vindo de escola militar, né? Fui militar 10 anos, então eu era muito regrado com a questão de aprendizado, de horário, de matéria, e quem já foi de escola militar sabe como que é, a disciplina realmente é tensa. E eu fui percebendo com o tempo que o homeschooling, na verdade, é um baita de um aprendizado para os pais, não para os alunos, né? Para os filhos, em primeiro lugar, é para a gente. Você vê como que a gente é moldado, porque você tem que se adaptar a um filho e depois o outro é diferente, o terceiro é diferente dos 2 primeiros. E eu vi que, na verdade, no começo, quem aprendeu mais fui eu. Né, por conta desse estilo que eu tinha meio sargentão aí, eu tive que aprender muito. E essa questão da educação, eu acho que, no caso nosso como cristãos, a igreja é de fundamental importância. Porque ali está a base da nossa educação. Então, o que eu costumava fazer? As coisas que eu pregava no culto, né? Eu tenho até o esboço da pregação, coloco o nosso grupo aqui no WhatsApp. É o que eu ensinava para os meus filhos durante a semana. Daí o maior, que já sabia escrever um pouco, o que ele fazia? Até hoje eles fazem, né? Um anota a pregação de quarta, o outro anota a pregação de domingo. Então eles anotam, fazem um resumo, dali daquele resumo a gente já faz o português. Olha, errou no vocativo, errou aqui, errou ali. E esse é o aprendizado. Além disso, né, no carro, como o pastor Rodrigo citou, Deuteronômio 6,6, né? A gente está no carro, às vezes um vai falando o esboço dele no carro, daí já explica para os 5 que estão ali. Eu, minha esposa e os outros 3. A gente está andando. Às vezes com o meu filho mais velho, estou correndo com ele, né? Até ofegante. A gente conversa sobre determinados assuntos. Então, o homeschooling, a gente precisa entender que ele é mais do que essa questão engessada de trazer a escola para dentro de casa, de ter um currículo, olha, 45 minutos de português, depois 2 aulas de matemática, depois 2 aulas de geografia. E o fundamental é também, eu creio que quanto mais a gente conhece os filhos, a gente vai percebendo as facilidades de cada um. E às vezes você quer empurrar alguma coisa em um, sendo que ele não tem a habilidade para aquilo. E o homeschooling, o que ele proporciona? A gente saber as diferenças e poder canalizar, de fato, o potencial naquilo que é mais importante, né? Naquilo que ele tem mais facilidade. É o que já vai puxando para a vocação de cada filho. É claro, mas é claro que isso não significa que a gente não tenha o horário, né? Para, vamos, tanto tempo de matemática por dia, tanto tempo de história, educação física, enfim, os assuntos que cada família decide por bem ensinar a cada um dos filhos. Essa regra também é importante, né? Mas como você já definiu perfeitamente, isso faz parte do homeschooling, né? Não é toda, podemos falar isso? Grade? Toda a grade aí do ensino, né? Eu acho que a grande dúvida assim, que as pessoas trazem é uma, que elas têm a ideia de que elas precisam repetir a escola em casa, e elas se sentem incapazes de repetir a escola em casa. E aí já entraria uma grande polêmica do estilo da escola, né? Que também já tem uma questão aí
especialmente para os meninos, que já é meio um estilo feminino, que já deixa os meninos todos lá reprimidos, né, na sua masculinidade, na competitividade, enfim. E a outra questão é pensar que existe uma regra clara e básica para todos seguirem no homeschooling. E não é assim, porque vocês têm mais de um filho. Cada um dos filhos de vocês aprendeu de uma forma diferente. Vocês aplicaram a educação de uma forma diferente, em horários diferentes. E essa também é a ideia do homeschooling. Por quê? Uma professora numa sala com 20 alunos, ela pode até ver a dificuldade de um, mas ela não consegue acompanhar aquela dificuldade daquele um. E aí ela tenta acompanhar, não o suficiente, e abandona aquele que tem um bom desempenho. Quando você é pai, mãe, está em casa vendo o desempenho dos filhos, você está vendo que eles estão... Qual que tem mais dificuldade? Esse aqui. Em que? Com aquele você vai ter um estilo de ensino diferente do estilo que você tem com o outro que já tem mais facilidade, já está se tornando autodidata. E aí uma pergunta é, como ter um bom preparo para ensinar as matérias? Por favor. Como vocês se prepararam? Como é se organizar para essas matérias? Porque eu entendo que também os pais fiquem perdidos. Eu fiquei. Eu me organizei aqui de um jeito agora, está fluindo e tal, mas ainda dá uma insegurança assim, como eu vou me organizar e saber o suficiente para passar para o meu filho? Regiane, eu acho que no meu caso do Rafael, do pastor Rafael, nós somos pastores. E na nossa igreja, o estudo para os pastores é algo fundamental. Então, para a gente, estudar já é o estilo de vida da gente. Então, nós aqui, nós sabemos já vários assuntos que nós já conhecemos, temos resumos, porque como a gente faz pregação, então a gente tem resumos, a gente lê os livros, a gente faz resumo. Mas eu acho que não é o caso da maioria dos pais, né? A maioria dos pais já não tem um pré-conhecimento como a gente tem assim. Então, a minha experiência talvez nem seja tão útil, talvez, para muitos, porque eu acho que muitos não tiveram a oportunidade que eu tenho. Porque a minha vida continua sendo um estudo. Constantemente, uma boa parte da minha vida é estudando. Então, mas o que eu vejo aqui na nossa igreja, que há muitos pais praticando, muitos pais que praticam, é que eles vão, como o pastor Rafael falou, eles vão aprendendo juntamente com os filhos. Então, um assunto que eles desconhecem, eles colocam ali e eles vão desenvolver. Se as crianças são bem pequenininhas, facilmente ele pega a apostila, o pai rapidamente ele lembra do assunto e ele aprende ali assuntos mais básicos. Mas mesmo quando a criança vai se desenvolvendo um pouco mais, ele vai aprendendo juntamente com a criança, e quando a criança atinge um nível de independência, ela estuda por si só, e ela vai além do pai. Então, os pais não precisam ficar preocupados, mesmo que eles não saibam, eles saibam pouco, e além do que, não tem como ser pior que na escola. Não tem como. Não tem como. Eu penso assim, né? Se a escola me ensinou o suficiente, que eu acho que a escola foi boa para mim, então eu sou capaz de educar meu filho, porque eu aprendi o suficiente. Agora, se a escola foi ruim para mim, eu não consegui aprender, por que que eu vou botar meu filho lá também? Por que que eu também vou mandar meu filho para um lugar que não foi produtivo nem para mim? Então, significa que eu posso me dedicar mais para ensinar meu filho também. Pastor Rafael, como que é a preparação aí para o ensino? Eu queria saber de vocês também, como que vocês fazem a questão das esposas, né? Essa questão de papéis também, porque vocês são pastores. Mas a maioria das pessoas que tentam fazer geralmente é a mãe, que está em primeiro lugar, né, nessa organização também. Como que seria isso? Regiane, eu creio que o mais importante para uma pessoa fazer homeschooling de fato é amar o filho. Se ela ama o filho, ela vai dar um jeito e vai buscar o conhecimento que ela não tem. Porque, como o pastor Rodrigo disse, ainda que nós sejamos pastores e a gente tenha a vida diária de estudo, eu, como estudei para concurso durante bastante tempo, querendo ou não, você já guarda uma bagagem, facilita mais, né? Na questão do português, matemática, física, essas coisas facilitam, com certeza. Só que não são todos assim. De fato, não são todos assim. Tem mães e pais na nossa escola que não têm ensino médio. E ainda assim fazem educação domiciliar com o filho por conta disso. É um aprendizado mútuo. Então, olha, se é um assunto que eu vou ter que dar semana que vem, hoje em dia com o YouTube, com a internet, com essas coisas, fica muito fácil. Da pessoa apenas tem tudo. Tem tudo. Apenas da pessoa ter um pouco de força e de vontade
né, boa vontade de querer educar o filho. Só como exemplo que, de fato, você não precisa saber tudo. E eu, particularmente, eu não sei nada de música. O pastor Rodrigo fala que ele não sabe também, ele sabe um pouco. Quem não sabe nada sou eu, nada. E para você ter uma ideia, o meu filho do meio, ele fez 10 anos agora, no começo do ano. E há 2 anos ele já toca teclado. Ele começou a tocar E há 8 toca anos na bem. igreja. E toca bem. Tá deitando, né, pastor? É, Quando você fala para ele, tá né? deitando, E ele, para 10 anos, até que ele toca relativamente bem mesmo, né? Hoje você vê ele faz umas frases no meio da música, né? O solo, aquelas coisas ali, desenrola a questão do teclado. E eu não sabia nada. Na verdade, não sei ainda. O que eu fiz? Eu aprendi os acordes básicos, fui, expliquei para ele e colocava aula no YouTube e principalmente a questão da disciplina. Eu acho que os pais, se colocarem os filhos para terem disciplina, isso que é o mais importante. Qualquer coisa que você for aprender, né? Ah, precisa aprender um assunto difícil. Ah, vai estudar sobre fusão nuclear, sei lá. Disciplina, música, disciplina, precisa aprender português. Disciplina, ainda mais hoje em dia com a internet, há vários professores que sabem muito mais que a gente. O que cabe a nós, na verdade, é só direcionar os nossos filhos para aprenderem. Vocês fazem educação clássica? Mas acho que sim. Mistureba, assim? Uma misturinha de tudo? É porque, na realidade, primeiro até para você definir o que é educação clássica, há alguma divergência, o que seria uma educação clássica. É que, na realidade, eu acredito que a educação clássica é justamente essa ideia da busca pela verdade. Como eu defini, né? Educação é a busca pela verdade que vai tornar você uma pessoa completa. Se você, geralmente, se associa a educação clássica aos gregos. Mesmo entre os gregos, não havia um currículo formado. Na Idade Média, você vai ter, né, um trivium e quadrivium. E que são as artes liberais. Em que sentido de arte liberal? Liberal porque eles acreditavam que o conhecimento libertaria os homens. Então você vê que a própria educação clássica, ela não é um método engessado, ela é um princípio. O princípio da busca pela verdade. A ideia de vocação, enfim. Então nesse sentido, eu acredito que é o que a gente tem tentado fazer, a educação clássica. E no meu caso, por exemplo, eu tenho um curso no Berkeley sobre homeschooling, mas eu estou preparando um curso... Foi onde eu lhe achei. Ah, é? Olha aí. Foi de lá que eu lhe conheci. Então, mas eu estou preparando um agora que é muito mais completo. E de maneira bem resumida, eu tenho tentado fazer o seguinte. Qual é a definição de educação? Busca pela verdade. Nesse sentido, a Bíblia, para mim, é um princípio elementar na criação dos meus filhos. Não é um devocional, sabe? Não. A Bíblia é central na educação dos meus filhos. E meu filho tem 12 anos. O que a gente tem usado muito com ele, a gente não tem usado assim um método, uma apostila tal. Não, tem sido basicamente por meio da literatura. Conto de fadas e livros clássicos. E por meio da literatura, ele vai aprendendo outras coisas, como o pastor Rafael citou ali. Lê, faz um resumo, e o português a gente já vai trabalhando juntamente ali. Como, por exemplo, eu ensinei para o meu filho as 3 pessoas do diálogo no português, primeira pessoa, segunda e terceira pessoa, teu, seu, que hoje em português praticamente desapareceu, né? Não se usa mais teu e seu. Mas você pega a Bíblia, na Bíblia você vai ver isso lá. E entender essa regra, para que essa regra existe? Para que a pessoa consiga identificar os personagens, as pessoas no diálogo. Então um dia meu filho estava lá lendo a Bíblia e ele estava com dúvida, quem era quem? Quem é o sujeito da frase, quem é o objeto? Quem está agindo, quem está recebendo a ação? Aí eu falei para ele, lembra da regra? Qual a regra que o pai ensinou? Aí ele, o seu e o teu, né? Teu, segunda pessoa, seu. Já sei. Então é uma coisa unificada, não é aquela coisa da escola, onde o português está aqui, tudo separado, em compartimentos. A gente tem tentado unir essas coisas. E no caso, por exemplo, do conto de fadas e dos livros clássicos, é porque para mim os contos de fadas, fábulas, enfim, eles são o livro de provérbios em história. Ou seja, dicas rápidas de sabedoria. Então, muito conto de fadas, mas muito mesmo. E constantemente. Hoje, por exemplo, a gente estava lá no A Bela e a Fera. Constantemente. Isso para todo mundo. Para o meu filho de 12 anos, a minha filha de 4 e a de 2. Todo mundo, e a minha esposa, todo mundo na sala lá na hora do almoço, lendo A Bela e a Fera. E as obras clássicas, elas tratam de verdades mais transcendentais. Então, exemplo, Provérbios vai falar sobre a formiga. A formiga, ela trabalha e ela junta no inverno para o verão.
Aí você vai ter poemas, você vai ter fábulas sobre isso. E aí, então, serve de material acessório para inserir a verdade. Então, mas são dicas rápidas ali de sabedoria, de trabalhar, enfim. Agora, os livros mais clássicos, eles vão tratar de verdades transcendentais, sobre vida após a morte, por exemplo, no caso de Shakespeare. Então, é o que eu tenho tentado fazer com meu filho. Só tenho inserido literatura clássica para o meu filho. Mesmo mais novo, eu pegava livros mais diluídos de Shakespeare, aqueles livrinhos que você compra, que em uma linguagem adaptada, jogava para ele lá. E aí, ficando mais velho, o Shakespeare já mais robusto mesmo, e basicamente quase tudo vindo através disso. Até o conhecimento, por exemplo, eu estava lá estudando Rei Arthur, sobre cavalaria, aí de repente surgia lá alguns termos e eu tinha que explicar para ele sistema feudal. Então acontecia, tudo acontecendo no meio da literatura. Então eu tenho usado muito na minha casa, muito a literatura. Se você até perguntar assim, você tem um método? O meu método é isso, conto de fada e muita literatura. Basicamente isso, pouquinho de matemática, pouco de matemática. Que idade muito seu filho mais velho tem? Meu filho idade tem 12. Seu filho? 12. 12. Agora, a depender do método, seria quando se estaria inserindo matemática, né? Tem métodos que dizem que nem se poderia inserir antes dos 10 anos a matemática, cálculo, assim, de olhar para a matemática. Meu filho que fica revoltado quando tem matemática de geografia, de história, ele não gosta muito. Pastor Rafael, já pegando o gancho do que o pastor Rodrigo falou, a pergunta, acho que uma das que eu mais recebi foram: quais livros eu preciso para começar o homeschooling? Olha, eu creio que a Bíblia é fundamental, né? Como a gente tem falado, principalmente pelo fato de professarmos essa fé, porque é dali que vai surgir o nosso comportamento, que você vai ensinar os filhos a se comportar. Então, eu acho que se você pegar, né, qualquer pessoa que esteja nos assistindo, que vai assistir depois, pega o sermão de domingo, né, dá uma esmiuçada durante a semana, aplica na vida da criança. Isso é de suma importância, porque às vezes a pregação ela é para adulto, aplicada para adulto. Então, se você vem e traz para o mundo da criança de uma forma bem prática, fica muito mais fácil dela aprender, né, o que é ser cristão, não apenas de ouvir, mas também no caso da forma prática. Para você ter uma ideia, acho que foi semana passada, eu jogava bola aqui na frente de casa com o meu filho do meio, e eu chutei a bola na casa da vizinha, né, sem querer. É porque eu sou meio ruim de bola, pastor Rodrigo sabe. Corintiano! Ele é ruim sim. Chutei na casa da vizinha, né? Daí eu falei pra ele: Samuel, depois o pai vai lá e avisa, né? Ele falou: não, pai, pode deixar que eu vou lá e peço. E eu acho que na semana anterior, eu tinha pregado na igreja sobre Jesus Cristo, levou a nossa culpa e tal, e por aí vai. E então ele veio e falou pra mim: pai, eu pedi a bola pra vizinha lá, só que eu falei que fui eu que chutei, tá bom? Eu falei: por que você fez isso? Foi o pai. Ah, mas Jesus levou a culpa dos outros, eu não posso nem levar a sua. Aprendeu a lição. E foi lá. E é claro, né, a nossa base é essa questão da escritura. Mas o exercício também, a questão, por exemplo, de história. Laurentino Gomes, ele tem uma trilogia fabulosa, que se o seu filho ler aquilo lá, ele vai sair quase que mestrado em história, melhor que os professores daí de faculdade. E via de regra, não é difícil. Né? Nem um pouco. E até esses livros mais difíceis é que a gente às vezes pensa que as crianças não são capazes. Igual, por exemplo, às vezes eu leio com ele Odisseia, uma Ilíada, ou Shakespeare mesmo, que o pastor Rodrigo citou. Só que você pega por pedaços ali menores e vai explicando, porque ali já tem uma gama de coisas. Você vai encontrar geografia, você vai encontrar história, ou às vezes é matemática, dependendo da medida que a pessoa usava, né? 3 cântaros de água, quanto cabia de cada litro em cada cântaro. Então, por aí vai, né? E um livro puxa o outro, que indica o outro. Mas eu acho que a Bíblia e esses livros clássicos aí, história do Laurentino Gomes, vai ajudar também. É uma boa base para a pessoa, pelo menos, já dar início. Além do Don Quixote, o Don Quixote é fabuloso. Eu hoje estava falando com meu filho que vou comprar o original, né, a obra original do Don Quixote pra gente ler juntos. Regiane, eu acho que sim, pode falar. A Jaqueline citou 2 livros, A Mente Bem Treinada e Ensinando Trivial, como dica aí para quem, né, quer isso, A Mente Bem Treinada. Esse livro aqui, eu indicaria, assim, para todo mundo que está querendo começar, que já tem os filhos crescidinhos, porque ele dá, além de uma fundamentação do porquê que você deve fazer educação domiciliar, e aí depois eu quero falar da pedagogia também,
mas ele também ensina um pouco de como começar. Eu tenho uma dúvida, essa dúvida é minha, não está nas caixinhas. O pastor Rodrigo falou que faz a maioria sobre livros, né? Como você faz para ter uma prova documentada da educação domiciliar? Porque, assim, a maior parte das pessoas que começa a conhecer isso agora já tem os filhos na escola. E aí, quando tira da escola, já tem um problema que vai ter o conselho tutelar indo até lá, vai ter contato com o Ministério Público. Eu aqui estou fazendo muita prova documentada de que meu filho está estudando, porque aqui é muito pequeno, muito, muito, muito. Então, assim, em 2 toques, eu vou para o Conselho Tutelar, vou para o Ministério Público e eu tenho que comprovar que realmente não estou fazendo um abandono intelectual. Aí acredito que seja bem maior, é mais difícil de encontrar, as crianças que não foram matriculadas também é mais difícil delas serem achadas, porque elas não aparecem no sistema ainda. Mas existe alguma forma que é feita essa documentação do que elas estudam? No meu caso, nunca fiz por conta disso. Mas tudo que meu filho faz, eu mando ele fazer um resumo. Isso é simplesmente para que ele possa absorver, eu quero ver se ele entendeu exatamente a história, se ele entendeu o que o autor quis dizer, os pontos principais da narrativa, e ao mesmo tempo ele está exercitando a escrita e a gente está corrigindo, como o pastor Rafael falou ali, a gente está corrigindo o português. Olha, filho, aqui você não colocou o vocativo entre vírgulas. Enfim, aí a gente está corrigindo ali. E isso então já é a prova também, né, porque tem muito resumo lá em casa, lá, viu? O problema é achar espaço para guardar. Fala, pastor. Regiane, agora, por exemplo, no caso de um conselho tutelar acionar, é bom se você tiver as provas físicas também, né? No caso, caderno, isso aí pelo menos foi o que me aconselharam quando eu fui a primeira vez ao conselho tutelar. Leva lá caderno, livro, as anotações, até mesmo aqueles que são salvos na nuvem, pode levar um tablet, alguma coisa ali para comprovar, para eles verem que de fato a gente não está tirando o filho para deixar em casa jogando videogame o dia inteiro, né? Isso é importante também, esse material, deixar guardado. Exatamente. Então, outra pergunta aqui muito interessante. Quais os benefícios? Então, a pergunta é, por que fazer homeschooling? O pastor Rodrigo já deu uma introdução ali, de que viu o lado ruim da escola, mas por quê? O que nossos filhos são que faz com que nós deixemos, às vezes, de nos dedicar a coisas que nós queremos, o nosso tempo livre, para educar nossos filhos, para dedicar a educação deles, ao cuidado deles, a educar, que é uma alma, né? Por que fazer homeschooling? Então, como o pastor Rafael falou, você tem lá cada criança de um jeito. E na escola, 30 alunos. Um aluno tem um ritmo, outro aluno tem outro ritmo. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos. Você pode respeitar isso em casa. Mas não dá para fazer isso na escola, é impossível. É impossível. É impossível, não dá. Então esse é um dos grandes benefícios do homeschooling. E justamente por conta dessa individualidade, o meu filho, por exemplo, ele está lendo algo, e geralmente ele lê ali do lado da minha esposa, do meu lado, e ele pode fazer quantas perguntas ele quiser. Isso não é possível na escola. O professor pode começar a aula dizendo assim, vocês podem perguntar o que quiser. Não perguntam. Ninguém pergunta. Então, principalmente no começo, quando meu filho, o vocabulário dele era bem menor, era de 5 em 5 minutos fazendo pergunta. Pai, qual o significado dessa palavra? Ali a gente já parava e às vezes ficava 20 minutos naquela palavra, eu fazendo relações com história, enfim. Às vezes até interrompia, pronto, acabou, tá bom filho, já deu horário, estudou bastante hoje, e a gente nem continuava às vezes a história, mas ele pegou o significado da palavra, entendeu as nuances da palavra. Então esse é outro elemento fundamental. Por isso que muitas vezes, mesmo um professor em casa não tão hábil, mas que é exclusivo para aquela criança, ele pode ter um resultado muito maior do que um professor extremamente capaz, mas que está lidando com 30 alunos. Então, por isso que os benefícios do homeschooling são enormes. Por isso que pesquisas têm mostrado que crianças educadas em casa têm ido muito longe. Eu acredito que um dos motivos é esse. Inclusive, eu citei a mim e o pastor Rafael num videozinho que eu fiz do meu filho. Meu filho aprendeu, ele toca violão, toca guitarra e toca contrabaixo. E eu falei, eu sei pouco. E o Rafael falou, eu sei menos ainda. E sabendo menos ainda, ele levou o filho dele a tocar teclado.
acho que o filho dele nunca foi a alguma aula, né, Rafa? Já foi? Não, nunca foi. Nunca foi nem a Não que nenhuma seja aula. errado ir à aula, né? Não, não, o meu participou 6 meses. Mas é que assim, principalmente para muita gente que é pobre. É engraçado que as pessoas falam, né, do homeschooling, não é para pobre. É principalmente para pobre. É É principalmente para pobre. exclusivista. O Exato. homeschooling é principalmente para pobre, porque um pai que, a maioria das escolas cristãs são caríssimas. Caríssimas. E mesmo assim, muitas delas estão tomadas pelo esquerdismo também. E mesmo que você encontre uma boa escola, está tomada, é muito cara, muito cara. Então o homeschooling é justamente para qualquer um, principalmente para o pobre. E aí então, se o pai ama o filho, ele fica de olho ali, vê se o filho tá treinando, que é o problema das crianças, por exemplo, que vão fazer uma aula de guitarra, de violão com o professor. O professor, ele não pode obrigar o moleque a tocar, a treinar em casa. Ele não pode. Ele não pode. Então tem que ter uma disciplina. No nosso caso, por exemplo, no meu caso, meu filho, como não é uma paixão dele, assim, a tocar, mas ele tinha regra, 1 hora por dia. 1 hora por dia. Então, esse é um benefício do homeschooling, ou benefício do pai que quer realmente educar o seu filho. Ele fica de olho, e mesmo que ele não saiba tanto, mas ele o disciplina, ó, você vai fazer isso 1 hora por dia, você vai ter que tocar. E dá metas também, para o meu filho eu dei meta, falei, olha, agora eu vou comprar uma guitarra para você. Mas para você tocar, ganhar a guitarra, você vai ter que estar sabendo a escala e conseguindo tirar a música. E aí dei a meta para ele. Ele conseguiu, fui lá e comprei a guitarra. Então, a questão do olho mesmo ali do pai ali com a criança. E claro, se você faz homeschooling, mas se você não faz isso, não tem resultado. Então o resultado é isso, é o pai olhando ali. Então esse é um dos benefícios absurdos do homeschooling. Pastor Rafael, quer falar? Sim. Olha, essa questão de disciplina eu creio que é o mais importante. Você pode colocar o seu filho para aprender qualquer coisa. Se ele for disciplinado, ele vai aprender, com certeza. Alguns irmãos aqui de nossa igreja, né, uma vez ficaram chocados com o método que eu ensinei ao meu filho. Porque o que eu fazia com ele? Não adianta, criança, se você dá um celular na mão dele, ele fica 3 horas, não pisca, não vai ao banheiro, não ajuda o irmão mais novo, faz nada. Coloque um livro, ou coloque ele para aprender um instrumento. Rapidinho, quer saber se o irmão não está com sede, se o irmão está precisando de alguma coisa. O que eu fazia com o meu do meio, né? Eu sentava a cadeira ali, colocava o teclado na frente dele, colocava uma garrafinha de água, arrancava o meu cinto, amarrava na cadeira e colocava o cronômetro, né? Daqui 1 hora para vir soltar você daí. E funcionou. Por isso que o conselho tutelar lhe chamou. Mas eu tirava sempre para aprender. Mas é porque senão levanta toda hora que eu sair. E tem essa questão da gente, né, ter disciplina. E também, eu não sei se era a paixão dele. Hoje eu vejo que ele realmente consegue tocar um pouquinho mais gostando do instrumento. Mas como ele era bem pequeno e o violão era grande para ele, vou comprar um teclado. Enfiei nele lá e aprendeu. E hoje ele está aprendendo violão, que ele tem dificuldade, né? Se vira nos 30. Então, e uma facilidade que eu acho também, Regiane, que tem a questão do homeschooling, é você, por exemplo, aprender a diferenciar vocações diferentes, ofícios diferentes, já desde pequeno, né? Porque, olha, um é de um jeito, outro é de outro, até irmãos gêmeos é diferente. Então, você tem a oportunidade de colocar o filho para trabalhar em algum serviço que seja até mesmo em casa ou fora. Por exemplo, os meus 2 mais velhos trabalham, né? Um fora e um em casa. O meu mais velho começou a trabalhar com 14 anos. Eu levei ele a um depósito de material de construção aqui e falei para um amigo meu, olha, põe ele para trabalhar aí 1 mês de graça, não precisa dar 1 centavo para ele, ensina algum ofício para ele. Porque o que eu sempre falo é o seguinte, olha, você é homem, você vai ter que ser o provedor da sua casa, você vai ter que trazer sustento para sua casa. E não que a gente siga universal de forma alguma, mas eu falei para ele, você tem que dar um jeito de ganhar dinheiro, você tem que aprender alguma coisa. Então ele ficou 1 mês lá no trabalho, o pessoal gostou e eu vejo que já vai fazer 2 anos que ele está trabalhando. E o meu mais novo, eu estava até conversando com o pastor Rodrigo, né? O meu do meio, quer dizer, tem essa questão da gente ter uma mão de obra preciosíssima em casa e a gente não perceber. Se você entrar no meu Instagram, todos aqueles vídeos, Instagram, YouTube, pílula, vídeo inteiro, tudo aquilo lá, tudo é meu filho de 10 anos que faz. Eu não ponho a mão em nada. Ele faz tudo sozinho. Mão de obra escrava, né?
pastor, não é escrava não, eu pago R$60 para ele por mês. Você paga. Meu Deus. R$60. Quase que escravo. Ah, é abuso. É similar à escravidão. Regiane, mas ele me ajuda demais, me ajuda demais. Deve ter um bom assessor, acho que O áudio. nas redes Voltou. sociais, né? Daí eu mostrei o menininho lá, né? Falei, 10 anos, aquele menininho que é meu assessor ali. Então tem essa questão do homeschooling proporcionar isso, como o pastor Rodrigo falou, a questão do pobre. Se eu fosse pagar alguém para cuidar das minhas redes sociais, gente, né? Eu tô lá pagando a miséria de R$60. E tem. É verdade. Não, e para ele é Até maravilhoso, né? E para ele, a noção, né, de estar recebendo dinheiro, isso é espetacular, Sim. né? ele sabe que é do serviço dele, né? Exatamente. Até o pastor Rafael falou de trabalho, e aí é uma questão que eu vejo muito assim. Como que meu filho vai fazer faculdade depois? Como que ele vai entrar numa universidade? Ou como que ele vai passar num concurso, algo assim, se ele não tem o diploma? Porque a gente tem aquela ideia de que só se estuda, e a educação escolar é isso, se estuda para o mercado de trabalho. E a educação domiciliar é a formação de um ser humano, e não de uma mão de obra Exato. a mais no mercado de trabalho. No entanto, ela também tem esse viés de ensinar, porque o trabalho não é só você servir ao sistema, né? O trabalho é o que dignifica o homem. Então, nessa questão aí, como que vai ser feito quando eles tiverem completado, digamos, a maioridade, né? Como que podem entrar na universidade? Eu faço as perguntas, eu sei a resposta, né? Mas eu faço porque é o que fizeram para vocês responderem. Então, como que é esse procedimento? O pastor Rafael, acho que já tem um filho um pouquinho mais velho, já está chegando perto dessa idade aí. Sim. Como que vai ser feito para poderem fazer uma universidade, poderem fazer um concurso ou até mesmo entrar no mercado de trabalho? Regiane, O por Rafael exemplo, responde aí. o meu filho mais velho agora, ele colocou na cabeça que ele quer ser militar também, né? E tem essa questão que precisa apresentar o histórico escolar ali. E se de fato foi isso que foi a vocação dele, foi a vontade de Deus para ele, é algo que também não é difícil. Hoje em dia, com os meios que nós temos, né? Tem, acho que é o EJA e o INSEJA, que é o exame que você faz ali, né? De admissão em relação ao ensino médio e ao ensino fundamental. E você consegue toda essa documentação necessária. Pode ser um pouco mais burocrático? Claro que pode, né? Mas em termos de faculdade, essas coisas não impedem nada os nossos filhos de fazerem essas coisas, se eles passarem por esses exames. E a boa notícia... Só faz um ano mais tarde, né? Exatamente. E a boa notícia é que, nossa, a prova, para quem faz educação domiciliar, é até meio que ridícula, né? Para não falar fútil. O Enem passa vergonha. Então é muito fácil. Então, se essa for a preocupação de muitos pais, podem ficar tranquilos, né? Há meios legais para se fazer isso daí sem problema algum. Perfeito. Pastor Rodrigo quer falar sobre isso? Não? Não, acho que é isso mesmo que o pastor falou aí, né? Uma questão que a gente falou antes, mas eu quero voltar, que foi pedido também, é se precisa de uma formação específica. E até eu já vi pessoas falando assim de fazer pedagogia para utilizar na educação domiciliar. Até esse livro que a gente falou aqui, esse aqui, que sempre que eu falo do livro as pessoas me pedem de novo. A Mente Bem Treinada é a história, né, de mãe e filhas, a mãe que fez com a filha educação domiciliar e a filha que fez com os filhos. E a mãe, quando começou, era formada em pedagogia. E ela fala que ela não utilizou da pedagogia para nada. E eu acho que uma coisa que a gente deve deixar claro é isso, que aí foi falado ali de pais analfabetos. Não significa que a gente educar, e aí isso que eu acho que precisa ficar claro, é que a educação... Eu estou cuidando do horário aqui, que o pastor Rodrigo tem que vazar daqui a pouquinho. Não, mas qualquer coisa vocês continuam aí, ó. Qualquer coisa vocês continuam aí. É que a gente vai assistir sua live também, pastor, não dá. Vamos, com certeza. A gente não quer ficar falando, não, a gente fala Entendi. As pessoas olham para a educação não como a formação de um ser humano, né? Então, a educação domiciliária é especialmente a formação de um ser humano, mais do que a formação de um ser para ir para o mercado de trabalho e trabalhar, né? Eu queria falar, na verdade, eu achei que vocês tinham tido mais problemas com justiça, que eu queria abordar um pouquinho essa questão, mas como vocês não tiveram, eu vejo que um medo, assim, que os pais têm é de perder a guarda, ou de ser processado, enfim.
O máximo que vai acontecer é conselho tutelar, e aí você tem que receber bem essa galera, né? Tratá-los bem, é o serviço que eles estão fazendo. Sim. Se tiver Ministério Público também, e não é ilegal fazer educação domiciliar, só não é regulamentado. Não tem uma lei que diga pode, mas nenhuma que diga não pode. Então vai ser uma briga judicial. Para quem quer começar, é sempre bom saber que há um risco de precisar de um advogado, né, no meio da história. Qual o investimento necessário? Pode falar. Regiane, só para contar a nossa experiência aqui, porque na nossa igreja, nós somos em 4 igrejas, né? A nossa igreja chama Resgatar. Eu sou pastor aqui em Guaratinguetá, o pastor Rafael em Pinda. Opa, enfim... E aí, nas nossas igrejas há bastante gente fazendo homeschooling. Nunca tivemos problema. Que eu me lembre, o pastor Rafael, teve o conselho tutelar, ele foi chamado, e mais uma irmã aqui de nossa igreja. E aconteceu a mesma coisa. A promotora, aí chegou até a promotora falou, olha, você tem que matricular. Ela falou, tá bom. Saiu dali, não matriculou nada e tá até hoje. Aí o governo não cuida de nada, vai cuidar disso. Enfim, então assim, nós nunca tivemos problema. Nunca mesmo. E tem bastante gente fazendo aqui. Só para relatar nesse testemunho aí. Sim. Eu temo mais porque aqui é muito pequeno. Eu tinha uma pergunta, né? Aqui. Cadê? A mais tretosa. A socialização. Como é a socialização? O dia que eu fui comunicar à escola que meu filho não iria mais... Aí a psicopedagoga falou para mim assim, mas você tem que pensar que ele não vai mais poder conviver com os coleguinhas dele em sala de aula. Eu falei, mas é isso mesmo que eu quero. Quem disse que eu quero que ele conviva com os coleguinhas? Eu não sei quem são. Se ele está sobre o meu comando, eu sei onde ele está indo, com quem ele está indo, eu sei quem são os colegas que ele está vendo ali na pracinha, que ele está andando de bicicleta. A gente sabe com quem é, de que família que é, mas lá dentro da escola eu não sei com quem ele está se relacionando. Prefiro eu saber com quem ele está e prefiro que não se misture. Mas aí gera aquela polêmica. Se meu filho não vai para a escola, como ele vai socializar? E aí contem a experiência de vocês sobre isso antes que o pastor Rodrigo vaze. Então, primeiro que um dos motivos é que eu não quero mesmo que ele socialize com várias pessoas que estão lá, como ele falou ali, com material pornográfico. Há muitas escolas que têm tráfico de drogas. E isso aqui é real no nosso país. E começa aí. Segundo, que socialização? O garoto senta, todo mundo enfileirado, olhando para o professor, não pode falar um com o outro. Não pode. Eles têm 15 minutos de recreio. Então, que socialização? Na realidade, o que acontece é que eles fazem amizade ali e se socializam fora da escola. Porque ali mesmo não é um melhor método para socializar. Isso já refutaria. Além disso, a escola de massa, com obrigatoriedade para todos, é uma coisa recente na história humana. Então, todo mundo antes, ninguém saía babando pela rua, porque não tinha escola, ninguém sabia conversar com os outros. Então, a gente se socializa na igreja, com os amigos da rua, com os primos, com os parentes, na escolinha de futebol, na educação, na aula de música, enfim. São inúmeras as maneiras de as crianças se socializarem. E os nossos filhos mostram isso. A gente, é sempre meio chato falar de si mesmo, mas a gente tem que contar um pouco da nossa história, porque senão, né... O meu filho, uma vez, ele estava num jogo de futebol, acho que ele tinha uns 8 anos, 8, 9 anos, era a final do campeonato. O time dele levou um gol logo no começo, logo no comecinho. As crianças começaram a chorar. Dois meninos desabaram no chão, literalmente. Caíram e ficaram chorando porque levaram um gol. O único menino que ficou de pé foi o meu filho. Um dos poucos que ficaram ali sem chorar foi o meu filho. Então, ou seja, eles, justamente porque estão em casa, não estão recebendo bullying, não estão sendo mais maltratados, eles têm uma autoestima saudável, eles sabem se relacionar, eles sabem se comunicar, e por isso conseguem enfrentar melhor as demandas e as exigências da vida. Então isso é uma grande mentira. Esses dias também meu filho estava saindo do nosso prédio, ele desceu e um moço estava entrando. Aí ele abriu e esperou o moço entrar, e falou, bom dia, tudo bom? E o moço entrou. Passou um tempo, esse moço me parou, veio falar comigo. Falou, olha, eu queria te dar os parabéns. O seu filho, como que ele é educado. Porque aí ele contou isso e falou, olha, aí o seu filho abriu, esperou, conversou comigo, falou boa tarde, enquanto que o outro menino da escola passou que nem um furacão, nem falou comigo, nem falou, o seu filho é super educado e tal.
E então é uma baita de uma mentira isso aí, né? Um argumento apenas, já que a educação é péssima, eles sabem disso, o Brasil está sempre nas piores posições, não educa ninguém. Então eles é a última estratégiazinha que eles usam para tentar prender as nossas crianças. Eu falo assim, já passo para você. Eu falo assim que se você for um péssimo pai ou mãe, homeschooler, se você for muito ruim, mas muito ruim, tu tem que ser muito ruim para chegar perto do quão ruim a escola é. Né? Porque você tem que se esforçar para ser ruim para a escola, ser pior do que o que você está sendo em casa, você, pai e mãe, educando seu filho. Pastor Rafael, o que você tem a dizer sobre bullying, sobre a socialização? Regiane, essa questão de socialização para quem faz homeschooling é um mito. Eles dizem isso aí, olha, eles precisam, né, estar com as crianças. Uma que eles estão junto com crianças e com pessoas de tudo que é idade. Então, olha, na igreja mesmo, na igreja você aprende a conversar com um idoso, você aprende a conversar com meia-idade, você aprende a conversar com criança da idade dele, com crianças menores. Então, como o pastor Rodrigo falou, esse aí talvez seja a última atacada deles, né, para falar mal do homeschooling, socialização. Sendo que meu filho fazia jiu-jitsu aqui com a gente, na igreja tem bastante crianças, e primo de montão, e uma que em si a família, homeschooling, via de regra, tem bastante filho, né? Então já tem a socialização do lar. Já tem, tem Deveria ter bastante certo filhos, seria, né? Isso é meio difícil. Esse tema é outro tema polêmico que eu quero chamar vocês também. Vamos ter uma live sobre isso daí. A última pergunta que apareceu aqui agora, e eu tenho aqui, e eu vou fazer bem rapidinho, é como saber organizar as matérias. O pastor Rodrigo já falou que ele dá mais literatura. Pastor Rafael, como você organiza as matérias? E essa foi minha grande dúvida. Como organizar as matérias? Eu comprei um material. É o meu primeiro ano fazendo homeschooling, então eu comprei um material porque eu realmente estava muito perdida. Hoje eu já teria uma outra visão, tem parte do material que eu nem utilizo, mas como organizar as matérias. E outra coisa, para você, pastor Rafael, a disciplina. Como fazer um filho ter disciplina se ele não aprendeu disciplina desde pequeno? Pode falar, pastor Rodrigo. Primeiro, queria falar uma coisa? O que você falou aí, eu acho que muita gente tem essa experiência. Muitas vezes, eu acho que é normal você comprar um material meio pronto, com um cronograma e tal. E eu acho que é legal, faça isso. A pessoa se sente um pouco mais segura. E depois, ela começa a se sentir mais livre. Por exemplo, a minha esposa, ela não tem assim um material, ela pega mais da internet mesmo o assunto. Eu falo para ela, amor, vamos estudar isso aqui com o Daniel, pega lá o assunto lá e procura o assunto, pesquisa e vai assim como um míssil mesmo, naquilo que a gente quer. Mas talvez no começo, se as pessoas se sentirem seguras, adquiram uma apostila, só para ela se sentir mais segura. E depois, com o tempo, ela vai vendo que ela começa a se sentir mais livre, ela fala, poxa, eu não preciso disso aqui, eu posso pesquisar especificamente isso e tal. Então, mas é o que você falou, você deu a experiência que eu acho que foi da minha esposa também. Ela no começo ela quis uma apostila, depois ela foi se sentindo mais à vontade. Ela falou, acho que nem preciso disso aqui não, eu consigo me virar agora. Então é uma experiência que eu pelo menos tive parecida com, a minha esposa teve muito parecida com a experiência que você teve. É isso aí. Fala, pastor Rafael. Eu, no primeiro ano, eu fiz desse jeito. Eu comprei, se não me engano, material do Colégio Adventista e dividi o cronograma Da Mackenzie? anual. Da Mackenzie? Não, do Adventista. Dos Adventistas tá. sétimo dia lá. O colégio Mackenzie é da presbiteriana, né? Isso. Esse eu tenho. Então, no primeiro ano eu fiz isso daí. No segundo, a minha esposa falou, acho que não precisa de apostila, mas ainda assim ela estava um pouco insegura. Ela pegou ali o cronograma do estado de São Paulo e dividiu o ano inteiro, né? Pegou o que caía, as matérias lá e fez uma divisão básica ali. Coisa simples, ela fez em 40 minutos, você faz uma divisãozinha ali, né? As matérias que caem, divide ali. E hoje realmente a gente não usa essa questão mais, né? Bem básico mesmo. A gente vai pela questão do que a criança é importante para ela, com base no assunto que ela está lendo. E a questão da disciplina, né? Só para terminar o horário do pastor Rodrigo aí, ou eu uso o cinto para amarrar o meu filho, ou eu uso o cinto nele. É uma das duas, né? Vara na Bíblia é vara. É vara. Então, não existe essa questão aí de que, mas ele tem dificuldade para acordar. Se todo mundo tem, não acorda 6 horas da manhã, nossa, feliz da vida, não, acorda querendo dormir de novo. Só que precisa aprender essa questão de disciplina. Então é o pai ter disciplina e ensinar o filho, fala, vai fazer isso, só sai daqui a hora que terminar. E pronto, acabou. Firmeza. Né? Firmeza, né? Sim, com queridos, certeza, é mais importante.
Eu já estou agoniada porque eu sei que logo, logo o pastor Rodrigo tem outra live. Eu fico extremamente grata, feliz por vocês estarem aqui. Nós teríamos horas para conversar e você sempre tem sido uma bênção comigo, tem me orientado nas vezes que eu preciso, que às vezes eu estou desesperado. O pastor Rodrigo, especialmente, eu chamo. O pastor Rodrigo me ajuda. E vocês têm sido uma bênção, têm acrescentado muito na minha vida. Uma boa parte do meu trabalho aqui é graças a vocês também. E eu fico feliz por terem aceitado o convite e vindo aqui. E eu quero agradecer e quero que vocês deixem uma palavra final aí sobre essa ideia da educação domiciliar dentro da nossa cosmovisão cristã. Regiane, quero falar duas coisinhas. Primeiro, sobre o meu curso que eu estou preparando, justamente porque muitos pais, eu não conheço assim um material de pastor, né, protestante falando sobre isso, sobre homeschooling. E eu ampliei bastante assunto que eu não tinha feito e colocado lá no meu curso do Buck. Então, que já era muito bom. Que eu vou, e muitas coisas bem práticas, eu quero deixar lá bastante coisas práticas, coisas que eu faço, algumas coisas talvez que eu faço não se aplique, mas talvez um princípio dê para bastante gente aplicar. A segunda coisa, então, esse curso eu acho que daqui uns 2 meses a gente vai lançar. A segunda coisa é o seguinte, muitos pais ficam extremamente preocupados, né, inseguros sobre como fazer, o que fazer, mas a gente não sabe exatamente mesmo. A gente é como Abraão. Abraão saiu sem saber para onde ia. Então tem muito disso também na educação. Quem vem com um pacote extremamente fechado, isso é mentira. Eu acho que há alguns princípios que você pode seguir, eu tento seguir alguns princípios ali, mas uma regra extremamente fechada e engessada não há. E o povo precisa aprender, nós cristãos, aprender a confiar mais em Deus. E claro que tem uma organização, tem um planejamento mínimo, mas assim, eu sei tudo, eu tenho certeza quais livros funcionam. Não fique preocupado com isso e não tenha a preocupação de que o seu filho seja um novo Thomas Edison. Thomas Edison, né, foi criado em casa. Não, eu sei que há pais que são melhores do que eu, que sabem mais do que eu. Mas eu quero dar o meu melhor para o meu filho. Eu não estou me comparando com fulano, com Beltrano. Há coisas que eu sei que meus filhos não vão fazer. Primeiro porque os meus filhos não são tão inteligentes quanto do fulano. E eu também não sou. E está tudo bem. Agora, você pode ter certeza que educando o seu filho em casa, mesmo que você saiba pouco, será muito mais do que aquilo que ele aprende na escola. Que é nada e pior. É negativo, né? Educar filhos em casa é igual... Quando você nunca foi pai, nasce um bebezinho, você não sabe o que fazer, não tem manual. Exatamente. Mas você cuidando é melhor do que dar para alguém cuidar, é a mesma coisa. Pastor Rafael, suas palavras finais. Eu deixo. Primeiro eu queria indicar para vocês o curso do meu pastor, né? Do pastor Rodrigo, que vai sair daqui a pouco. Tamo junto, irmão. E realmente, a gente que é pai, a gente tem que entender que é obrigação nossa de educar. Né? Não é obrigação da tia, da avó, da escola. Se você tem filho, você não pode terceirizar a educação do seu filho. É a sua obrigação educar. E ninguém melhor para educar os filhos do que os pais, porque ninguém ama mais os filhos do que os pais. Então é de suma importância isso daí. E falar para os irmãos realmente não ter medo, né? Porque no começo às vezes tem medo, acho que não vai dar conta. E você vai ver, às vezes chega no final do primeiro ano, você olha para trás e vê, gente, aprendeu muito mais que na escola. Esse é o testemunho que eu tenho aqui de irmãs da nossa igreja também fazem, né? Olha, estudava em escola particular e não sabia nem o que era artigo, advérbio, e hoje, eu ensinando, aprendeu. Então, realmente é um campo que as pessoas precisam se dedicar e não é difícil, não é impossível, dá um pouco de trabalho no começo, mas realmente é bênção demais, obrigação nossa. E é o melhor que os nossos filhos podem fazer, com certeza. Amém. Obrigada, gente. Para quem quer saber mais desse tema, agora o pastor Rodrigo vai ter uma live com a Ana Caroline Campagnolo. Ele me deu a honra de participar primeiro. É isso, pastor Rodrigo? Todo mundo para lá agora e o senhor vai falar mais do curso lá? Não. Você me deu a honra. Você me deu a honra. Você me deu a honra. As suas palavras mostram que você está, para mim, na minha opinião, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Glória a Deus. Viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada para todo mundo que assistiu. Até mais, Deus abençoe. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Tchau.